Boa noite, irei apresentar o projeto de paginação do professor Lucas. Aqui estamos vendo a estrutura que foi utilizada para armazenar as informações, tanto os processos dos arquivos de config e acesso. Foram utilizados structs, config memória, acessos, tabela página e o formato de saída que depois irei mostrar por quê. Para o arquivo C, aqui estão as funções para a leitura dos arquivos de configuração e os arquivos de acesso. Aqui eles realizam a leitura das informações das configurações e de acesso, ou seja, tanto o número do frame, tamanho da página, números de frame, PID, todos são armazenados nessas structs, config memória e acessos. Em seguida temos os algoritmos, algoritmo FIFO e clock. O FIFO retira a página que está mais tempo na tabela de página. Isso é feito com o clock. Então, calculamos sempre o tempo que a página está e ela é comparada com o maior tempo que temos. E se ela for menor, a gente guarda esse valor no maior tempo. E esse algoritmo em si retorna a página mais antiga que está na tabela. O clock funciona com um ponteiro circular e ele percorre através de um loop todas as páginas e verifica se esse frame que a página está, ele verifica se a página é válida e se o frame está nesse ponteiro. E o ponteiro que aponta para esse frame, ele verifica o reference bit. Caso seja zero, esse será a vítima. E ele realiza esse ponteiro circular. O algoritmo em si também, ele retorna a página vítima. E caso ele encontre um reference bit 1, ele dá essa segunda chance, que é ao zerar o bit. E o ponteiro também é avançado, realizando o ponteiro circular novamente. Agora para o TLB. O TLB, ele realiza a tradução das páginas, né? Então, na tradução, ele chama o struct T, ele guarda aqui a página, que a conta é o endereço dividido pelo tamanho, e deslocamento é o resto da divisão do mesmo. E também é calculado o endereço físico e o frame. E caso a página exista, o frame é calculado e o endereço físico também é calculado. E essa função devolve t, que é onde as informações estão no struct. Essa função basicamente checa se ele checa o hit, se a página existe. Caso contrário, ele retorna -1. Agora, a função pageFault, ele corrige caso uma página esteja já no frame físico e outra página querendo acessar esse mesmo frame. Primeiramente, ele inicia uma verificação ou uma procura para ver se há algum frame livre antes da memória estar cheia. Ele vê se essa página existe e o número frame está nesse índice e está ocupado. Caso não esteja ocupado, esse será o frame livre que a página será alocada. Esse é o índice. Aí, em seguida, temos a atualização da tabela página. E caso o frame esteja livre, a página é colocada no lugar, a página nova, seu endereço virtual, PID e os bits são validados. Aí essa tabela dá um return. Caso contrário, o sistema vê que a memória está cheia. Então, aciona os dois algoritmos mencionados anteriormente, FIFO e clock. E dependendo do comando, o string compare, ele verifica se o algoritmo, que irei explicar no main, ele recebe FIFO ou clock. Dependendo se for um dos dois, o eliminate page, ele recebe a página vítima de tanto o algoritmo clock ou FIFO, dependendo de qual for utilizado. Closing frame recebe a página, o frame da página que será eliminada e seu PID também. E esses ponteiros, que é a página removida, frame e PID removidos, eles recebem também toda a informação da página vítima. A tabela de página é invalidada, ou seja, onde a página estava, a página vítima será invalidada, os bits e seu número frame, e alocada a nova página, e seus bits também são validados.
Em seguida, a tabela página. Ela é inicializada, ou seja, todos os bits 0 e os números frames -1, e ele vai recebendo os seus endereços virtuais. Total acesso é alocado aqui, ele recebe as quantidades de acessos do destruct de arquivo de acessos, e o loop ele, ele verifica todos os acessos, ou seja, realiza todas as traduções de todos os acessos, encontra as páginas virtuais e declara do frame para checar se esse é um hit. Caso seja um hit, a página é reference bit é igual a 1, então, ou seja, ele foi referenciado já e o formato saída é atualizado. Caso seja um page fault, o page fault é incrementado e o page fault correction é chamado. E é tudo feito, o processo aqui. É novamente feito com os algoritmos FIFO ou clock, ou antes, como ele procura um frame livre. Em seguida, depois do page fault, ele registra todas as informações para o formato de saída, que será o resultado que o enunciado foi pedido. Agora, com a função output, ele irá printar como o enunciado pede, tanto para primeira ocasião, que quando seja hit. Caso não seja, ele irá printar quando for o page fault, só que ele encontra com o frame livre. Caso contrário, ele printa essa mensagem quando o page fault for com substituição tanto o FIFO quanto o clock. Agora vamos para o main. O main realiza a leitura de qual algoritmo utilizar, qual config file utilizar e qual arquivo de acesso utilizar. E todas as informações são armazenadas nas struct config e acesso. E uma tabela página em formato saída é criado para cada FIFO e clock, pois as informações ou resultados podem ser diferentes. Aqui realizaremos o string compare de novo para ver se é FIFO ou clock que estamos utilizando. Caso seja FIFO, a tabela de página do FIFO é utilizado e a sua saída também. E a simulação final é printada aqui. Caso contrário, não seja FIFO, o clock irá ser realizado. Tabela de página para ele, output e a simulação dele. Agora, para os testes. O código main poderá ser compilado com este seguinte código. Ele irá dar alguns avisos, porém tudo bem. Agora iremos para o primeiro caso, vivo testes. Irá printar no output. O output text mostrou esse seguinte resultado. Com um FIFO, total de acessos foram 8 e total de page faults foram 5. E a contagem está certa. Page faults. E aqui são os hits. Quais PIDs foram usados? Os endereços, as páginas e o deslocamento. Agora realizaremos o segundo teste. O segundo teste, ele subscreve as informações escritas do teste 1. Então, este será a resposta do teste 2, com 10 acessos e 3 page faults. Agora para o terceiro teste. Agora o teste 1, comparado com o teste 1 do FIFO, o clock também mostra o total de acessos são 8 e o total de page faults também são 5. Ou seja, os dois tratam esses 8 acessos da mesma maneira e dá o mesmo número de page faults. Agora vamos verificar com o teste 2, de memória pequena.
É possível comparar que o número de page faults e acessos, claro, são iguais, e o page faults também, utilizando o algoritmo clock, é idêntico ao algoritmo utilizado para o FIFO. Agora testar o terceiro teste com o clock. O FIFO mostrou que dos 7 acessos, 4 eram page faults, e com o algoritmo clock mostrou que 4 também são page faults. E como todas as mensagens, eles mostram em que página que eles estavam e onde eles foram alocados. Agora irei testar com dois arquivos que foram criados pelo grupo: acesso próprio e configuração próprio. Esses dois arquivos, eles recebem o PID e o endereço virtual, e aqui são 4 frames e 3 processos e os seus processos. Aqui estava os testes 3, agora irei rodar o teste com os dois arquivos criados pelo grupo. Como podemos ver, são 11 acessos e vários page faults ocorreram. Nesse caso, 9 page faults com o clock. Mesmo sendo poucos acessos, não poderia comparar com o número de page faults que teriam com FIFO, pois o número de acessos são pequenos. Seria necessário um acesso ou um arquivo de config ou acesso maiores para poder visualizar que o algoritmo clock é muito mais otimizado ou melhor e mais eficiente que o FIFO. E com o FIFO, algumas páginas alocam em frames diferentes e o número de page faults é o mesmo que o número de page faults do clock. Portanto, aqui estão os testes de compilação e execução de tanto quanto os arquivos criados pelo grupo, quanto os arquivos de teste utilizados pelo professor. Porém, antes de finalizar, iremos finalizar só para visualizar como os algoritmos se comportam com os últimos arquivos de acesso e config, além dos arquivos que foram utilizados e criados pelo grupo. Por exemplo, o config4 pelo FIFO, é possível observar que foram 100 acessos e 5 page faults com o FIFO. Agora, iremos comparar com o algoritmo do clock, que mostra ser o mesmo número de page faults e total de acessos. Agora veremos o comportamento do algoritmo FIFO no arquivo de configuração 5. É possível ver que foram realizados 128 acessos e 6 page faults. Comparado agora com o algoritmo clock, é possível ver que alguns deslocamentos ou frames mudaram e o número de page faults são 6 e 128 acessos para o algoritmo clock. E por fim, os últimos testes com a config 6 e o acesso 6. É possível ver que os PIDs são zeros, os endereços são os mesmos, eles ficam pegando no mesmo frame. E o total de acessos são 41 e o page fault são 5 no algoritmo FIFO. Agora, comparado com o algoritmo clock, é possível ver que o número de page faults subiu para 8, número de acessos 41, agora com o algoritmo clock. Portanto, essas foram as execuções feitas para o projeto de paginação. Muito obrigado.